senador Magno Malta, pelas redes sociais, questionou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, por suas declarações, apontando fortes mudanças nos posicionamentos do ministro ao longo do tempo. O senador mencionou que Gilmar Mendes já admitiu que o STF interferiu diretamente no governo Bolsonaro e também que, depois de dizer que, sob o PT, o Brasil viveu uma cleptocracia, admitiu que Lula só voltou ao poder graças ao Supremo. Magno Malta mostrou vídeos de entrevistas de Gilmar Mendes e lembrou: foi ele que disse que sem o Supremo não haveria Lula. O senador prosseguiu: e aí ele vai lá e vota com Alexandre de Moraes, 17 anos de cadeia para pessoas inocentes, e ajuda a perdoar os ladrões da Lava Jato. O senhor precisa decidir, ministro Gilmar Mendes. O senador mostrou trecho de entrevista do ministro, comentando os tumultos do dia 8 de janeiro e comparou: Michel Temer, que é um constitucionalista, foi presidente da República e conviveu em 2016 com toda a desgraceira que foi feita na esplanada dos ministérios para caçar o Temer, para tirar o Temer. O Temer fez uma GLO para intervir no Rio de Janeiro. O Temer acaba de dizer que o que houve no dia 8, na verdade, não foi golpe. O senador mencionou também o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, dizendo: o Jobim diz que foi uma catarse, e foi uma catarse. Foi uma manifestação de pessoas que não querem o comunismo. Magno Malta ironizou as narrativas criadas para simular a tentativa de um golpe de Estado, apontando que a Polícia Federal, a mando de Moraes, juntou uma série de áudios sem se preocupar em fazer sentido. Ele disse: e aí vocês pegam uma série de áudios sem contexto e passa 17 minutos. Se juntar um com o outro, não dá lé com cré. Eram generais revoltados com o Bolsonaro porque eles queriam que o Bolsonaro fizesse. Não só eles, não. Muita gente no Brasil. Eles ali estavam na angústia, no desespero e falavam o que estavam sentindo. E sempre chateados porque o Jair Bolsonaro lhes negava o apoio. O senador explicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro respeitou a Constituição enquanto seus adversários a ignoravam. E prosseguiu: e a própria Rede Globo, no seu Fantástico, mostra a reação dos generais e oficiais chateados porque Bolsonaro não reagia àquilo que eles gostariam que ele fizesse. Portanto, se ele não fez, não foi um golpe. Magno Malta declarou: o golpe está sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai lá e subtrai o poder do Poder Legislativo, o poder do Poder Executivo e se torna o pleno poder, o mandatário da nação, o Supremo Tribunal Federal, nesse seu ativismo desrespeitoso ao país, sem respeitar a Constituição. O senador acrescentou: o ministro tem que decidir. Deu entrevista lá em Portugal para toda a Europa, dizendo exatamente o contrário do que vocês estão fazendo aqui, que não houve coisa nenhuma no dia 8. E essa é a grande verdade. Não se esqueça, tem gente pelo meio do caminho, sofrendo, presos ainda. E não se esqueçam da morte do Clezão. Realmente o ministro Gilmar Mendes, ele precisa decidir o que é que ele quer. Ele vai no Canal Livre lá na TV educativa e é uma declaração de intervenção mesmo do Supremo para atrapalhar o governo de Jair Bolsonaro em nome da democracia. Ele disse, é ele que disse, que o Brasil estava sendo dirigido, comandado por uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões, de um cleptocrata agora está no governo. Foi ele que disse que sem o Supremo não haveria Lula. E a política voltou a ter autonomia. Eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera, vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política
deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal É Federal. Lula, e ele participou da condenação em segunda instância dos crimes de peculado, lavagem de dinheiro e corrupção do Lula, que prendeu o Lula. E ele participou da soltura do Lula. E aí ele diz que sem o STF não existiria Lula, nem alguns agentes políticos que estão aí na ativa. E aí ele vai lá e vota com Alexandre de Moraes, 17 anos de cadeia, para pessoas inocentes, e ajuda a perdoar os perduários, ladrões da Lava Jato, destruir a Lava Jato. Só precisa decidir, ministro Gilmar Mendes. Só precisa decidir. Agora o senhor vai em Portugal, dá uma entrevista e diz que dia 8 não foi golpe, foi mais ou menos uma manifestação, um jeito de golpe. Clara de uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Não ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Isso é extremamente grave. E isso já vinha sendo ensaiado durante todo o mandato do presidente Bolsonaro. Há um sujeito igual ao Michel Temer, que é um constitucionalista, foi presidente da República e que conviveu em 2013, aliás, conviveu em 2016, com toda a desgraceira que foi feita na esplanada dos ministérios, para caçar o Temer, para tirar o Temer. O Temer fez uma GLO para intervir no Rio de Janeiro. O Temer acaba de dizer que o que houve dia 8, na verdade não houve golpe. Não tem golpe sem a intervenção ferrenha das Forças Armadas. Mais ou menos isso que o Temer quis dizer. E o Jobim disse que foi uma catástrofe. E foi uma catástrofe. Foi uma manifestação de pessoas que não querem o comunismo, que não querem aborto, que não querem drogas, que não querem o comunismo no país. E aí, vocês pegam uma série de áudios sem contexto e passa 17 minutos, 17. Se você juntar um áudio no outro, não dá lé com cré. Eram generais revoltados com o Bolsonaro, porque eles queriam que o Bolsonaro fizesse. Não só ele não, muita gente no Brasil. Eles ali estavam na angústia, no desespero, e falavam o que estavam sentindo. E sempre chateados, porque Jair Bolsonaro lhes negava o apoio. Um chegou a dizer que 4 linhas da Constituição, jogando nas 4 linhas, era o K, né? Que vá para o K. Aliás, o presidente Bolsonaro, quando usava essa linguagem de que eu estou jogando dentro das 4 linhas da Constituição, o que ele estava querendo dizer? Eu estou respeitando a Constituição. Agora, só que o presidente Bolsonaro não sabia é que ele estava jogando com um time de várzea, que não tem regra, que não tem linha no chão, sabe? Que não tem grama, os juízes são eles mesmos, e do pescoço para baixo, como eu já disse, é só pancadaria. E ele estava respeitando a Constituição, e a própria Rede Globo, no seu Fantástico, mostra a reação dos generais, de oficiais, chateados, porque Jair Bolsonaro não reagia àquilo que eles gostariam que ele fizesse. Portanto, se ele não fez, qual foi o golpe? O golpe está sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai lá e subtrai o poder do poder legislativo, o poder do poder executivo, e se torna o pleno poder, o mandatário da nação, o Supremo Tribunal Federal, nesse seu ativismo desrespeitoso ao país, sem respeitar a Constituição. É isso. Mas o ministro precisa decidir. Só deu entrevista lá em Portugal, para toda a Europa, dizendo exatamente o contrário do que vocês estão fazendo aqui, e que não houve golpe coisa nenhuma no dia 8/1. E essa é a grande verdade. Não se esqueça. Tem gente pelo meio do caminho, sofrendo, presos ainda, e não se esqueçam da morte de César. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal.
enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org